Senhor presidente, em exercício, primeiro secretário Ian Martins, demais membros da mesa diretora, colega vereadora Natália Bezerra, colegas vereadores que compõem o plenário, servidores desta casa, cidadãos que nos acompanham nessa galeria e os que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu queria hoje aqui, nessa tribuna, fazer uma reivindicação à presidência dessa casa, à mesa diretora, às comissões permanentes, para 3 projetos que tramitam nessa casa, foram protocolados no dia 3 de novembro, e esses projetos são de extrema importância para a população do município de Russas e especificamente também para os nossos inativos, para os servidores aposentados do nosso município e para o Fundo Municipal de Seguridade Social. No que interessa à população em geral, é um PL que eu não tenho o número dele ainda, que quem dá o número é a Secretaria da Casa, mas ele é anexo da mensagem número 19/2025, que institui um programa de arrecadação e parcelamento extraordinário e de recuperação de créditos tributários e não tributários com refis do município de Russas. Esse refis ele vem sendo aguardado muito pela população, por contribuintes que têm débitos com o município, de ISS, de ITBI, de alvará, e inclusive multas de trânsito. E a gente esperava que esse projeto tivesse chegado a essa casa mais cedo, julho, agosto, mas foram feitos os estudos, era necessário ver uma questão orçamentária, e ele só foi protocolado nessa casa no dia 3 de novembro, mas nós temos ainda aí o restante do mês de novembro e o mês de dezembro, para que a população que tem débitos com o fisco municipal possa regularizar seus débitos com dispensa de até 100% de multas e juros. E isso seria muito importante para a população e também importante para a gestão municipal, uma vez que, com certeza, intensifica a arrecadação do município, se buscar esses débitos que estão inscritos na dívida ativa do município, e eles são muito importantes para investimentos em infraestrutura no nosso município e também para atender outras demandas que a gestão precisa de recursos, e a gente sabe que normalmente em final de exercício surgem muitos gastos que muitas vezes não previstos pela administração, e sem dúvida nenhuma esse refis traria um incremento na arrecadação do município. Um outro PL também protocolado em 3 de novembro, esse, inclusive ele vem em pedido de urgência, urgentíssima, é uma abertura de um crédito especial adicional ao orçamento, uma vez que na rubrica do orçamento não existe mais recursos. Então, é preciso se colocar recursos no orçamento para poder aportar no Fundo Municipal de Seguridade Social, o nosso regime próprio de previdência. Se esse projeto de lei, a gente sabe que ele vai tramitar assim e vai ser votado nessa casa, mas a urgência é porque novembro e dezembro não tem recursos no orçamento para pagar os nossos aposentados. Por quê? Porque o município tinha um parcelamento com o Fundo Municipal de Seguridade Social, feito ainda na gestão do senhor Raimundo Cordeiro, e o município teve que começar a antecipar parcelas desse parcelamento para poder mensalmente complementar os recursos para pagar a folha. A receita do nosso fundo municipal, o que é? É o que se desconta dos servidores e a patronal, o que o empregador é obrigado a colocar os 22% sobre a folha.
se desconta dos servidores 14 e o município bota 22. Mas esse recurso hoje é insuficiente para pagar a folha, muito insuficiente. Então o município começou a antecipar as parcelas desse parcelamento, chegava a antecipar mensalmente 6 parcelas para poder fazer o recurso necessário para quitar a folha mensal. Com essas antecipações de receitas que não era prevista na receita do fundo, era prevista para exercícios posteriores, se consumiu o recurso orçamentário e esse mês de novembro e o mês de dezembro, para pagar a folha dos nossos inativos, se faz necessário o município aportar 4 milhões de reais no seu regime próprio de previdência para poder os nossos aposentados, no dia que é previsto o pagamento, eles receberem. Então, eu queria muito que a mesa diretora, as comissões, apesar de não ter sido lido ainda esses projetos, mas que a assessoria jurídica da casa avaliasse já esses projetos e, quando fosse na próxima sessão, se eles forem lidos e aprovado o regime de urgência urgentíssima, o presidente submeta ao plenário a quebra do interstício regimental e a gente pudesse votar esses projetos na próxima sessão. E o terceiro PL, que é o da mensagem número 34, esse PL aqui, eu mesmo, quando recebi para avaliar, eu fiquei assombrado. Por que assombrado? Porque existe uma coisa no regime próprio de previdência que eu já abordei aqui nessa casa, desde muito tempo, quando aqui cheguei, é a questão do cálculo atual. Foi criado em 92, quando foi em 93 até 96, se gastou muito dos recursos desse fundo, porque esses recursos eles estavam se acumulando. Por quê? Porque o fundo não tinha ainda pessoas aposentadas. Foi criado lá em 92, não tinham pessoas recebendo pelo fundo. Então ele foi acumulando, fazendo um lastro, que isso é uma coisa necessária em regime próprio de previdência. E esse lastro começou a ser gasto, como estava juntando recurso, começaram a se pagar algumas despesas que não eram previstas serem pagas pelo fundo municipal. Esses recursos foram consumidos. Quando foi na gestão de 97 a 2004, simplesmente o Poder Executivo mandou uma mensagem para essa casa, baixando a contribuição do Poder Executivo, da patronal, de 8% para 2%. Os funcionários botavam 8% e o município botava 8%. E o município de Russas baixou o seu percentual para 2% sobre a folha de pagamento. Isso comprometeu demais o nosso fundo municipal, muito mesmo. E hoje nós temos um fundo que não tem lastro. A conta do fundo municipal é zerada. Chega no fim do mês, tem a folha, entra, os servidores contribuem, entra o que o patrão coloca, o empregador, e não dá para pagar, porque não tem lastro. E o cálculo atuarial do nosso município, que ele é feito até 2062, para se ter uma ideia, nós temos que arrecadar 652 milhões de reais. Como é que se pode fazer isso? Aumentando o percentual de contribuição do empregador. Porque do empregado ninguém pode aumentar. Ninguém vai conseguir jamais colocar esse ônus para o empregado. Então vai para o empregador. E hoje, o município bota 22% e o empregado bota 14%. Esse PL que eu estou abordando, ele propõe aumentar o do município, dos servidores em geral, continua os 22%, e da educação, que são as aposentadorias maiores,
o município vai passar a botar 26%. Isso, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Quando for em março, o município vai fazer um aporte complementar mensal para o fundo, além dos 22 e dos 26 do magistério, 39%. A partir de março, o município vai ter que colocar 61% pelos servidores em geral e 65% pelo magistério. Vamos fazer um número redondo. Digamos que a nossa folha seja 10 milhões. 10 milhões, então 1.400.000 é colocado pelos funcionários, 2.200.000 é colocado pelo município. A partir de março, com essa lei aprovada, quando for em março de 2026, dos 10 milhões que foi, o município vai botar 6.500.000 reais. Ou ele bota, ou ele não faz lastro para o fundo municipal para o futuro. Vai permanecer sempre assim? Não. Ele chega a crescer até 2062, chega ao ponto que em 2053, a alíquota do município chega a 100%. Lá em 2053, a folha 10 milhões, o município ia botar 10 milhões também. Aí começa a cair, aí ela vai reduzindo, até você ter o lastro para pagar os seus aposentados. Então, o que eu estou colocando aqui não é nenhuma firula, o que eu estou colocando aqui não é tentando sensibilizar ninguém, é a realidade. Nós temos aqui advogados assistindo essa fala, que com certeza conhecem essa situação, tá? E é de extrema urgência que essa casa defina isso. Muito urgente, muito necessário. O município vai ter que buscar alternativas para viabilizar receitas para o fundo, como, quem sabe, se desfazer de algum patrimônio para doar esses recursos para o fundo. É possível que isso aconteça, se o município tiver bens que não têm muita importância para a gestão e tem terceiros interessados, que o município licite isso, faça um edital e coloque à disposição de alguém que tem interesse também para que ele faça caixa e possa criar um caixa do Fundo Municipal, caixa esse que ele nunca teve. Muito obrigado, presidente. Acabamos de ouvir aí o vereador Paulo Santiago, né?